Ah, bom dia, pessoal da primeira série. Né? Como eu havia dito para vocês, estou enviando a aula gravada de produção textual, né? Dando continuidade para a gente terminar o capítulo de relato pessoal, né? Para que a gente fique em consonância. A partir da semana que vem, a gente dá nas aulas live, a gente possa desenvolver melhor os exercícios e conversar mais, né? Então vamos lá. Na página 5 do livro, né, de produção textual, vamos à página 5, nós temos um texto, que é esse texto que está aí no slide aí, ó. Praticando, página 5, né? Memórias de uma infância química. Né? Lendo esse texto aqui, rapidinho, que eu acho um texto assim, muito legal do, do autor, que ele fala uma linguagem assim, muito fácil, né, para vocês de se entender, coloca muito bem como é que ele viu sua infância. Então vale a pena a gente né, ler esse texto e com vocês acompanhando, logicamente, tá? Então vamos acompanhar aí. Pega a página 5 do livro, tá? E vamos acompanhar. Vamos lá. Memórias de uma infância química. Olha, infância química. Muitas das minhas lembranças da infância têm relação com metais. Eles parecem ter exercido poder sobre mim desde o início. Destacavam-se em meio à heterogeneidade do mundo por seu brilho e cintilação, pelos tons prateados, pela uniformidade e peso. Eram frios ao toque, retiniam quando golpeados. Eu adorava o amarelo ouro, seu peso. Minha mãe tirava a aliança do dedo e me deixava pegá-la um pouco, comentando que aquele material se mantinha sempre puro e nunca perdia o brilho. Está sentindo como é pesado? Ela acrescentava. Mais pesado até do que chumbo. Eu sabia o que era chumbo, pois já segurava os canos pesados e maleáveis que o encanador uma vez esquecera lá em casa. O ouro também era maleável, minha mãe explicou, por isso, em geral, ou combinavam com outro metal para torná-lo mais duro. O mesmo acontecia com bronze. Bronze, a palavra em si, já me soava como um clarim, pois uma batalha era o choque valente de bronze contra bronze, espadas de bronze e escudos de bronze, o grande escudo de Aquiles. O cobre também podia ser combinado com zinco para produzir latão, né? Acrescentou minha mãe. Todos nós, minha mãe, meus irmãos e eu, tínhamos o nosso menorá de bronze para o Hanukkah. O que é isso? O menorá era um candelabro, né, onde se põe velas, né, com sete para botar 7 velas, né, e é um símbolo do judaísmo, né, dos judeus. E o Hanukkah é uma festa, né, que é conhecida como a festa das luzes por eles, né? Então, o meu pai era de prata, quer dizer, o menorá, né? No caso do pai, era de prata. Eu conhecia o cobre, a reluzente cor rosa do grande caldeirão da nossa cozinha. Peraí. Eu conhecia o cobre. A reluzente cor rosa do grande caldeirão em nossa cozinha era o cobre. Né? Era de cobre. Né? O caldeirão era tirado do armário só uma vez por ano, quando os marmelos e as maçãs ácidas amadureciam no pomar e minha mãe fazia geleias com eles. Eu conheci o zinco, o pequeno chafariz fosco e levemente azulado, onde os pássaros se banhavam no jardim, era feito de zinco. E o estanho, a pesada folha de Flandres, em que eram embalados os sanduíches para piquenique. Minha mãe me mostrou que, quando se dobrava o estanho ou o zinco, eles emitiam um grito espacial. Isso é devido à deformação da sua estrutura cristalina, ela explicou, esquecendo que eu tinha 5 anos e por isso não o compreendia. Mas, ainda assim, suas palavras me fascinavam, faziam-me lembrar saber mais.
Havia um enorme rolo compressor de ferro fundido no jardim, pesava mais de 200 quilos, meu pai contou. Nós, crianças, mal conseguíamos movê-lo, mas meu pai era fortíssimo e conseguia erguê-lo do chão. O rolo estava sempre um pouco enferrujado. E isso me afligia. A ferrugem descascava, deixava pequenas cavidades e escamas, porque eu temia que o rolo inteiro algum dia se esfarelasse pela corrosão, se reduzisse a uma massa de pó e flocos avermelhados. Eu tinha necessidade de ver metais como estáveis, como é o ouro, capazes de resistir aos danos e estragos do tempo. Então, um texto muito interessante, né? É um texto que envolve a ideia da infância, com a presença dos metais, né, que os pais passavam para elas, e ao mesmo tempo você tinha também a, a, a questão de como é que a autora via, né, os metais, como é que ela usava os metais, como é que ela via isso e usava durante a infância. Né? Ela só tinha 5 anos. Né? Então, a primeira pergunta é a seguinte, que está no slide aí. Ó. O título desse relato pessoal apresenta um sintagma nominal um tanto comum. O que é um sintagma nominal? Uma expressão, né? A infância química. Como se justifica esse título, considerando o conteúdo do texto? Por que é a infância química? Ela não falava de metais? E os metais não têm a ver com química? Né? Então é essa relação do autor com os metais durante a sua infância. O próprio personagem diz que no final do texto, lá no final do texto, que tinha necessidade de ver metais. Olha aqui, eu tinha necessidade de ver metais como estáveis, como ouro, capazes de resistir aos danos e estragos da natureza. Então havia uma necessidade, né, da autora em ver isso daí. Logicamente que a ligação entre os metais e a ciência química é muito estreita, daí infância química. Então, é uma resposta que bem tranquila, né, de ser dada aí. Número 2. Que características dos metais foram marcantes na infância do narrador? Quais foram as características? O que tinha nos metais de características? Né? Olha, primeiro, é a ideia de que ele se distinguia de todas as outras coisas do mundo. Né? Como? Eles brilhavam, cintilavam, possuíam uniformidade, peso, eram frios, né? E produziam som forte quando golpeados. Né? A palavra retinir vem do verbo retinir. Retinir é o quê? É você bater em alguma coisa e emitir um som. Né? Então, se eu bato aqui, ó, retinir o som que vocês escutaram aí. Esse tó-tó-tó é o som retiniando. Tá? Então, além disso, chamou a atenção a maleabilidade típica do chumbo. Então, algumas coisas no metal ficaram gravadas na cabeça dela. Né? E, dentre essas coisas marcantes, o mais é aquilo que se distinguia das outras coisas, né, do mundo. Número 3. As memórias que o narrador tem de diferentes metais são de forte caráter sinestésico. O que é caráter sinestésico? É a mistura de sentidos e sensações dos metais. Aquilo que pode vir em termos de sensações quando você pega, quando você vê, quando você escuta, quando você no paladar. Né? Então, dentro dessas sensações, o que tem aí? O que destaca? O destaque das passagens que mostram como os metais afetavam diferentemente os sentidos do narrador. Então, vamos lá. É fortemente a combinação de sentidos e sensações dos metais com as memórias dos personagens. Primeiramente, o som do metal, quando golpeado, que é retinir, né? Tinham características de retinir, que significa produzir um som forte, agudo e repetido, que nunca muda. Se você bate no ouro, tum, 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 ele sempre vai emitir o mesmo som. Se você bate no ferro, tan, 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 é sempre o mesmo som. Se você bate, ó, na madeira, é o mesmo som. Sempre, não vai. Então, retinir é o mesmo som. Tá?
É a ideia do som quando algo é golpeado. Também relata que o estanho, quando dobrado, emite um som que parece um grito espacial. Olha o som, a ideia do sentido da audição. Né? Que o estanho, quando dobra, ele faz... Né? Então, ele emite um grito espacial. Aquilo que ela atribuiu com 5 anos, aquele som. O personagem também relata que os metais eram frios ao toque e pesados. É a sensação do tato. E na visão, quando observavam, eles apresentam brilho e cintilam. Faltou o quê? O paladar, né? E visão, audição, tato, né? Não tem mais outros, só esses mesmo. Tá? Vamos lá. Número 4. Destaque do texto 2, frases que contêm o mesmo tempo verbal, ao mesmo tempo verbos com pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, que passam informações no primeiro e em segundo planos. Olha, tem duas frases aí que são características. Eram frios ao toque e retiniam quando golpeados. Então, a outra, já segurara os canos pesados e maleáveis que o encanador uma vez esquecera lá em casa. Então, é a primeira informação e uma segunda informação. A primeira informação é o quê? É de que, na primeira frase, que eram frios ao toque. E em segundo plano, retiniam quando golpeados. É a informação que vem depois. Na segunda frase, já seguraram os canos pesados e maleáveis, é a primeira, em primeiro plano. Em segundo plano, foi segurar quando? Quando o encanador, uma vez, esquecera lá em casa. Então, são frases que figuram em primeiro e segundo plano. Tá? Tanto o pretérito perfeito quanto o imperfeito. Tá? Então, vamos para o próximo slide, que agora se trata ainda de um outro texto, tá? Que é o texto da página 5, lá no finalzinho, que é empresário de 84 anos, é presidente do Banco Cédula, sobrevivente do Holocausto, escreveu os livros A Marcha dos Genocídios e A Marcha, na página 5 e 6. Então vamos começar aqui na página 5. Eu não só vi o Holocausto, eu o vivi. E sobrevivi para contar. Fui um dos poucos de uma família de 79 pessoas. Foi em julho de 1941 que os soldados alemães chegaram em nosso povoado, Secureni, que ficava então Bassarábia, hoje território da Ucrânia. Não demorou a vir pelos alto-falantes a ordem para que todos os judeus se reunissem na manhã seguinte na praça próxima do cemitério judaico. Devíamos levar nossos pertences e mantimentos. Quem não obedecesse seria fuzilado. Começou ali a nossa marcha de 1.500 quilômetros, que fizemos sujos, doentes e famintos. Marchar longas distâncias era uma das formas que os nazistas usavam para exterminar os judeus. Aprendemos a aceitar a morte de tão corriqueiro. Como sobreviver? Graças aos valentes do povo ucraniano, que correram risco para salvar inocentes. Já em outubro daquele ano, na Ucrânia, minha mãe perdeu as forças em decorrência do tifo, uma doença comum durante a guerra. Conseguimos nos esconder numa vala. Com medo de que fôssemos descobertos, ela me pediu para abandoná-la. A decisão era complicada. Me salvar, abandonando, ou ficar e correr o risco de ser capturado e morto. Eu fiquei. Ao anoitecer, vimos luzes em um povoado. Batemos numa porta, que foi aberta para uma mulher e sua filha, as duas cristãs. Comovidas com a nossa história, elas nos acolheram e ficamos escondidos. Em setembro de 1941, eu, minha mãe e meu pai passávamos perto de uma floresta. Lembro ainda das trincheiras cavadas e do cheiro corpos em decomposição. Soldados convocavam homens mais velhos para ajudar na limpeza da estrada.
Era mentira. Meu pai foi. Estava magro, com semblante abatido. Lembro ainda que conversou alguns minutos com minha mãe. Beijou-me várias vezes e pediu para que cuidasse dela. Nunca mais o vi. Foi fuzilado e jogado numa vala comum. Em 1944, depois de o exército russo libertar os judeus, voltei ao lugar onde ele tinha morrido. Era primavera e tudo florescia na floresta. Mas eu só me lembrava do dia cinza de anos atrás. Disse então ao Kadish, a prece milenar dos órfãos e enlutados judeus, com 3 anos de atraso. Mas este não é um depoimento só de tristeza. Hitler quis construir um império de 1000 anos. Não durou nem 15. Eu pude reconstruir minha vida no Brasil. Esta terra abençoada. Minha história é prova de que é possível seguir em frente, mesmo que essas lembranças tão terríveis como a do Holocausto. Como se faz isso? Vivendo um dia de cada vez, apoiando-se no amor que sentimos por nossa família. Não me esqueci do que passei. Ainda tenho pesadelos, mas isso não encerrou minha vida. Encontrei o amor, tive meus filhos e reencontrei a alegria. Vim para o Brasil com minha mãe quando eu tinha 20 anos. Parte da minha família já tinha se estabelecido em Recife e no Rio de Janeiro desde 1906. Escolhi o Rio. Quando cheguei, trabalhei como vendedor ambulante, batendo de porta em porta. Ainda me lembro da primeira venda, um cordão de ouro com uma medalha e um relógio. A dívida era registrada no cartão, com a data de cobrança. Passei 50 anos sem falar nesse assunto. Hoje penso que tenho obrigação de divulgar as atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus, ciganos e outros povos. Histórias como a que vivi são uma bandeira para lutarmos por um mundo que respeita as diferenças. Adaptado à revista Época do Talk. Do que se trata esse texto, gente? Se não um relato, né? Um relato pessoal, não é? É a primeira pergunta aí, né? O texto anterior representa um gênero textual denominado como reportagem, não é? Resposta argumentativa, ele não está tentando convencer ninguém, né? Notícia, não é, porque está em primeira pessoa aí. Relato pessoal. Em entrevista, ninguém está perguntando nada para ele. Então, texto em primeira pessoa do singular, conta fato ocorrido no passado, com um atual empresário, obedece uma ordem cronológica de acontecimentos e usa a linguagem culta, característica do relato pessoal. A linguagem culta, a gente coloca no sentido de que você não vê verbetes populares aí, né, no texto. Então é interessante de caracterizar isso daí, porque é uma característica forte do relato pessoal. Então, número 6 aí, no segundo quadrinho do slide. É característica do gênero apresentada a marcação cronológica. Eu até coloquei ali, a cronologia. Assinale a opção que não apresenta uma marcação cronológica. Foi em julho de 41. Tem um tempo aí, né? No Rio de Janeiro desde 1906. Marcha de 1.500 quilômetros. Aí não tem cronologia. Aí tem a ideia de espaço, né? Em setembro de 41. Tem ideia cronológica. E em 1944. Então a resposta correta é a marcha de 1.000 quilômetros. Porque não fala nada de tempo e sim de espaço. Vamos passar ao próximo slide. Bom, agora sim. Então, olha só. A letra E. Protagonista da história também é narrador e vivenciou os horrores do Holocausto, sendo um dos poucos sobreviventes da família. Tá legal? Essa é a resposta. Próximo slide. Vamos lá. Próximo slide trata do seguinte. É um texto que fala do casse à liberdade. Né? Casse com C. Casse com C vem de que verbo? Caçar com 2 S ou caçar com C cedilha? Vem de caçar com C cedilha. Caçar com C cedilha é caçar. Você vai atrás de alguma coisa, de um animal para caçar. Né? E caçar com 2 S é quando você perde
alguma coisa, né? Por exemplo, o mandato político foi cassado. O político perdeu o seu mandato. Tá? Então vamos ver. O texto, casse a liberdade. Vamos ler rapidinho? Vamos ver. Na página 7 agora, tá? Vamos lá. Arroz, feijão, bife e ovo. Isso nós temos no prato. É a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro. Uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também, precisando se alimentar? Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro de casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos. A gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto, e nem levantamos da cadeira neste processo. Para alimentar a alma é obrigatório sair de casa, sair à caça, perseguir. Se não há silêncio à sua volta, caça o silêncio, onde ele se esconde. Pegue uma estradinha de terra batida, visite um sítio, uma cachoeira, ou vá para uma beira da praia. O litoral é bonito nesta época do ano, tem uma luz diferente, o mar parece maior, há menos gente. Caça o afeto. Procure quem você gosta de verdade, tire férias de rancores e mágoas, abrace forte, sorria, permita que caçem também. Caça a liberdade que anda tão rara, liberdade de pensamento, de atitudes, vá ao encontro de tudo de que não tem regra, patrulha, horários. Caça o amanhã, um novo, o que ainda não foi contaminado por críticas, modismos, conceitos. Vá atrás do que é surpreendente, o que se expande à sua frente, o que lhe provoca prazer de olhar, sentir, sorver. Entre numa galeria de arte, vá assistir um filme de um diretor que não conhece. Olhe para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se você fosse um turista. Abra portas e páginas. Tá certo? Esse é o texto da Marta Medeiros. Texto interessantíssimo, né? É um texto que a gente coloca como um texto até de autoestima, né? Levantar a estima, né? A autoestima das pessoas. Vamos lá. Número 8. Considerando as ideias defendidas pelo autor, é correto afirmar que: letra A. A alimentação da alma deve ser mais importante que a do corpo? Ela não falou isso. Né? O silêncio contribui para que a alma fique melancólica e triste? Não falou isso. O bom aproveitamento da vida corresponde à energia para a alma? Essa está certo. Vamos ver o resto. A grande quantidade de informação viabiliza a saciedade da alma? Não. Nada a ver. A dieta com calorias para a alma é tão prejudicial quanto para o corpo? Então, resposta à letra C. Facinho aí essa aí, né? Ainda na página 7, o exercício 9, diz o seguinte: o texto é marcado pela postura subjetiva, quer dizer, a opinião, o eu, né? Ali tem a opinião da narradora, né? Da autora. Uma vez que apresenta relatos pessoais. Olha bem, não é um relato pessoal isso aqui. Isso aqui é texto narrativo. Com coisas, com pedaços de relatos pessoais. Não tem aí? Aqui, ó. Que ela fala. Me dei conta que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas. E senti uma abstinência em viajar, que me deixou até meio tonta. Essa daqui é uma delas. Tem uma outra aqui, que é marcadamente relato pessoal, quando ela fala que a geladeira dela... Aqui, ó. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia.
e ando até um pouco acima do meu peso ideal, mas me senti desnutrido. Você já se sentiu assim, precisando alimentar? Predomina aqui a primeira ou a terceira pessoa? A terceira pessoa no texto. Então é uma narrativa, uma narração, né? Ela narra alguma coisa, ela está falando sobre alguma coisa, né? E ela utiliza muito que verbo? Né? O verbo caçar. Na sua forma, no seu modo de quê? Casse, casse, casse. Ela está mandando você fazer, é o imperativo. Imperativo é uma forma de convencer. Né? Então vamos ver aí. Ó. Assinale a opção cujo elemento linguístico em destaque não ilustre pessoalidade. Então, onde não tem nada de pessoal, né? Nada que se fale em primeira pessoa. Olha lá. Letra A é a fonte de energia que nos faz levantar. Terceira pessoa e nos faz levantar. Não é? Tá? Letra B. Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome. Eu senti. É bem subjetivo. Né? Letra C. Uma fome que me deixou melancólico. Olha, a fome era tão grande que eu fiquei melancólico. Letra D. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia. A geladeira de quem? Minha. Está cheia. Isso me mantém em pé. Então, tudo é bem subjetivo aí, com exceção da letra A, que é a fonte de energia que nos faz levantar. Tá legal? Então, letra A. Subjetividade, ela sempre está ligada à primeira pessoa. Próximo slide. Número 10. Agora na página 8 da apostila. Acompanhando na apostila aí. A última frase do texto, a autora provoca um efeito no sentido por meio. Vamos ver. Última frase qual é? Eu até gravei. E páginas. Tá? Então, ele relata aqui que vá, aí ó, o imperativo, vá assistir um filme de um diretor que não conhece. Olhe, imperativo de novo aí, para a sua cidade com olhos de estrangeiro, como se fosse um turista. Abra portas e páginas. Abra páginas. Então, a última frase é essa, abra páginas. Tá? O que ele quer dizer com isso? Ele está dando sentido da negação de uma desculpa corriqueira? Ele não está dizendo nada disso. Da apropriação figurada de um discurso usual? Sim, porque abra páginas. Se você está dizendo que abra portas, é compreensível, mas abra páginas. Vai ler um livro. Né? Vai ler um livro lá. Se interar melhor das coisas. Então, a apropriação figurada de um discurso usual parece ser essa aí. Letra C. A abordagem descontextualizada sobre alimentação, não tem nada a ver. Do exagero na referência do ritmo dos dias, também não. E da valorização dos alimentos saudáveis, hoje não. Letra B. Tá? Da apropriação figurada de um discurso usual. Então, ela se utiliza dessa forma de falar, figurada, né? Para um uso do discurso formal, usual. Então, letra B. 11. No quinto parágrafo, os verbos estão predominantemente flexionados em um modo verbal que evidencia ênfase. Vamos lá. Quinto parágrafo. Vamos voltar lá e vamos contar os parágrafos. Primeiro parágrafo, arroz e feijão. Segundo parágrafo, outro dia. Terceiro parágrafo, revista, jornal, internet. Quarto parágrafo, se não há silêncio à sua volta. E quinto parágrafo, casse o afeto. Procure quem você gosta de verdade. Tire férias de rancores e mágoas. Abrace forte, sorria, permita que o caçem também. Você está usando o imperativo. O modo verbal é do imperativo. Gente, para que serve o imperativo? Serve para você convencer. Você argumenta e convence.
né? Aí você evidencia a ênfase no leitor, no assunto, na autora, na linguagem, na argumentação. Na argumentação, no que ela defende. Né? Ela está evidenciando a ênfase no que ela defende. Aqui, Cássia Liberdade. 12. Ao empregar a referência outro dia no meio da tarde, a autora confere à sua experiência relatada um caráter de melhor entendimento como, ora, ao empregar a referência outro dia no meio da tarde. Outro dia no meio da tarde estava eu, tal, não sei o que, tal, tal. Eu senti uma fome me revirando por dentro, uma fome que me deixou melancólico. Isso daí é entendido como algo casual? Não. É casual? Outro dia no meio da tarde? Didático? Também não. Cerimonioso? Não. Factual? Sim. Atemporal? Não, porque você está dizendo outro dia no meio da tarde. Tá? Você está caracterizando o tempo aí. Outro dia no meio da tarde. Pode também ser atemporal isso aí também. Tem duas respostas. Mas, diante do que pergunta, ao empregar a referência, a autora confere a experiência relatada num caráter de melhor entendimento como factual. O que é o factual? Não é você utilizar um fato, como pano de fundo para contar um relato seu, um relato pessoal. Lembra que a gente estudou isso? É factual. A gente usa o pano de fundo, a ideia do tempo, para contar algo. Então, você localiza o tempo. Então, por isso que eu acho que não é atemporal. É mais factual. Porque se você localiza no tempo, é temporal. Você está dizendo no texto quando é. Tá legal? Próximo slide. Bom, agora aqui, gente, a gente vai entrar num assunto novo, que vocês já devem ter ouvido falar aí, que são os tipos de discurso, mas sob um ponto de vista assim, um pouco diferente quando se começa a falar. Aqui é interessante que você pega vários textos e você vê textos em que tem vários tipos de vozes. Vozes como o quê? Vozes do autor, a narrador, autor-narrador, vozes dos personagens. Então, são vozes que estão ali e se apresentam bem emblematicamente. Tá? A esses fenômenos de vozes dentro de um texto, a gente chama de polifonia. Poli vem de vários, e fonia, vozes, de som. Vários sons dentro do texto. Então, som no sentido da voz, do discurso. A voz do discurso só é feita por quem? Pelo narrador e pelos personagens. Então é comum nos depararmos de textos que apresentam, além da voz do narrador, dos personagens. A forma com que surgem essas vozes chamamos de tipos de discurso. Então, na forma com que elas se apresentam, a gente vai ter o discurso. Então, em um texto narrativo, o autor pode optar por 3 tipos de discurso. O discurso direto, indireto e indireto livre. Então, quando vocês viram anteriormente os tipos de discurso, eles já eram colocados para vocês. Discurso direto é a fala do personagem. É quando você tem traços ortográficos específicos, como aspas, travessões, que caracterizam a voz de um personagem ou a voz do narrador. Então, isso daí, gente, é muito importante. Agora vocês estão vendo por um outro ângulo, o ângulo da chamada polifonia, dos vários sons que são apresentados dentro do texto. Tá? O discurso indireto e o discurso indireto livre são os mesmos discursos. Esses discursos podem aparecer no texto separadamente ou juntos. Então, não existe... Vamos lá.
Vou continuar porque estava um barulhinho aí. Esses discursos eles podem aparecer no texto juntos ou separados. Gente, olha só, não existe texto só com discurso direto, a não ser que seja uma peça de teatro. É um discurso porque é rico em diálogos. Mesmo assim, vocês têm ali as rubricas, que são colocadas, são partes narrativas que são colocadas para indicar o que está acontecendo, né? O discurso direto é o mais comum, como forma de reproduzir as vozes no texto. Geralmente, o discurso direto é reconhecido após o uso de dois pontos, travessões ou aspas. Normalmente, ele delimita o diálogo entre os personagens do texto. Então, é muito comum vocês observarem que quando vocês têm textos e que existem diálogos, vocês utilizam o discurso direto. É característico isso daí. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide. Discurso indireto. Esse aí é o chamado recontador. É o discurso que reconta uma história. Trata-se da apresentação da fala do personagem através da voz do narrador. Então, eu conto o que o personagem disse, sob a minha perspectiva, sob o meu olhar, né? O que o personagem falou. Então, você tem aí um exemplo aí, ó. Por exemplo, uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda. O outro exemplo, tirei de um texto do Machado. O capitão perguntou a Bentinho se ele confiava nas mentiras da vida. E Bentinho respondeu que já eram mentiras, não as deveria confiar. Então, o discurso direto, devemos respeitar o discurso indireto, devemos respeitar o tempo verbal da fala dos personagens. Se o personagem está falando no passado, eu também tenho que colocar a ideia do discurso indireto no passado, no pretérito. Tá certo? Então, tudo vem da origem da fala. Então, frente a um discurso direto, podemos transformá-lo em direto e vice-versa. Isso é característico. Então, por exemplo, esse discurso aí de uma senhora perguntou-me o que eu acho de Carlos Lacerda, se nós formos transformarmos para um discurso direto, ó, o que você acha que do Carlos Lacerda? Perguntou uma senhora. Tá? Aí vem, Capitu perguntou a Bentinho se ele confiava nas mentiras da vida. E Bentinho respondeu que já eram mentiras, não as deveria confiar. Como é que você transforma isso para o discurso direto? Você confia nas mentiras da vida, Bentinho? Perguntou Capitu. Já que são mentiras, por que então devo confiar? Respondeu Bentinho. Então você transformou um discurso no outro. Ah? Então, é muito comum você ter que fazer esse tipo de transição dentro de um texto. E, para isso, vocês têm que obedecer o tempo verbal. Está no pretérito, vocês têm que colocar no indireto a ideia do pretérito. Está no presente, quando vocês colocarem no discurso indireto, vocês têm que caracterizar a ideia do presente. Não necessariamente que vocês vão colocar no presente. Vocês vão colocar no passado. Porque uma senhora disse, o que você acha de Carlos Lacerda? Uma senhora perguntou-me o que eu acho de Carlos Lacerda, porque eu estou recontando alguma coisa. Então, algo que já passou. Então, eu vou ter que colocar no passado, vou ter que colocar no pretérito. Mas eu tenho que colocar no pretérito uma forma que caracterize que a forma como ela perguntou, o tempo que ela me perguntou. O que você acha? Ela me perguntou no presente. Então, uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos Lacerda. Tá bom? Então, isso daí é muito importante. Isso a gente vai ver nos exercícios mais à frente. Bom, e o último discurso, que é o indireto livre, que é um discurso mais raro, que a gente de se utilizar, estando associado a experimentações literárias. Normalmente são os autores literários que fazem esses discursos. Né? Nesse discurso, o narrador e personagens se misturam. Trata-se de um misto de discurso direto, sem os elementos que o caracterizam como travessões, aspas, dois pontos, né? E o discurso indireto,
que não necessariamente você está contando exatamente o discurso direto, né? Recontando o discurso direto. Então, podemos dizer que o discurso indireto livre é a apresentação das falas dos personagens inseridos dentro de um discurso do narrador. Então, não é o narrador que reconta, ele coloca aquele discurso dentro de um outro discurso, né? Ele coloca dentro de um outro plano, dentro do texto. Entendeu? Ele se utiliza do texto como pano de fundo para contar um discurso indireto. É mais ou menos isso. É o mais difícil e o mais dinâmico de todos os discursos, porque permite que os acontecimentos e as falas dos personagens sejam narrados simultaneamente. Quer ver só, gente? Olha só. Naquela manhã, durante o café, o exemplo. Paulo pediu desculpas à mulher pela sua atitude na última noite. Não era o suficiente. Não depois de tudo. Quem ele pensava que era? Gente, quem pergunta quem ele pensava que era? Não é a mulher? Ou é o narrador? Se confunde, há uma confusão aí, né? Em tudo. Ou então o narrador está se utilizando de sobre o que ele pensava que era. Depois de tudo aquilo que ele fez. Então você utiliza uma voz diferente, né? Não há diálogos e não há vamos dizer, ninguém reconta diálogos aí. Há inserido no texto voz diferente de forma a estar dentro de um discurso do próprio narrador, tá? Então vamos lá. Então Paulo corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha de acontecer. Olha a voz aí diferente, né? Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então não é um discurso direto, é um discurso que está sendo colocado a voz do personagem de uma forma diferente dentro do discurso do narrador. Tá? É um discurso que é difícil de se utilizar, difícil de se fazer, porque é mais para os escritores que têm habilidade de fazer isso. Tá certo, gente? Então, hoje a gente encerra por aqui esse capítulo, né? E vai ficar para casa vamos colocar só o exercício da página, o exercício 13 e 14 só. Tá? Vai ficar para casa para vocês estudarem, fazer aí. E a gente, na próxima semana, a gente vai discutir. Tá ok? Então, um abraço para vocês, tudo de bom e bom resto de semana. Tá? Um abraço.